Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 14 para o 6º ano do ensino fundamental. As esferas da Terra. Eliane, não são as camadas? Mas vamos ver do que se trata. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre a origem da Terra, não é verdade? Que a teoria mais aceita pela ciência é o Big Bang. Então, sobre a formação da Terra, nós falamos sobre a estrutura interna do planeta, a importância que essa estrutura tem para as nossas vidas, como que interfere no nosso dia a dia. E a dinâmica das placas tectônicas. E dentro disso, nós falamos do chamado tempo geológico. É verdade? Então, nós falamos muito sobre isso e olhamos para dentro do nosso planeta. E agora? Nós vamos falar sobre as esferas da Terra, ou, se você quiser falar também, camadas externas da Terra, ok? Até aqui, nós olhamos para dentro. Agora nós vamos olhar um pouquinho para fora. Tranquilo? O que você vê nessa imagem? Você consegue perceber todas as esferas externas do planeta Terra? Como assim? Olhem bem, nós estamos vendo o oceano. Sabemos que as águas oceanas, elas circundam, quase 70% delas cobrem, circundam não, a palavra correta é cobrem, quase 70% da superfície terrestre. E nós estamos vendo também que nós temos as terras emersas. As terras que sobressaíram, estão mais altas do que o nível do mar. Embora pouco aqui, mas ela representa um pouquinho, né? São menos terras emersas do que águas oceânicas visíveis, né? Porque nós sabemos que tem o assoalho ali do oceano. Nós falamos, então, de duas camadas, a hidrosfera, a litosfera, ou a crosta terrestre, mas está faltando uma camada. Você sabe dizer para mim qual? A atmosfera. Essa camada de gases que envolve todo o planeta. Ok? Então, essa foto, ela registra bem essas 3 camadas. Eu não estou vendo, não, Eliane. Como assim? É porque os gases, eles estão o tempo todo à nossa volta. Essa camada de ar, a atmosfera, às vezes nós temos a sensação de que ela está lá em cima. Não. Ela envolve todo o planeta. Inclusive, o som do que eu falo, ele está chegando até você através de ondas. A imagem também. E isso com a utilização desses gases, das diversas e diferentes camadas que compõem a atmosfera. Ok, pessoal? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas camadas. Nós temos a hidrosfera, a crosta terrestre e a atmosfera. A junção. Percebam que elas são separadas no sentido de que hidrosfera, a água, a crosta e a atmosfera.
Mas, para tornar esse ambiente vivo, elas se juntam e aí nós temos a biosfera. Ok? E isso é fundamental a gente entender. Elas interagem, elas são cada uma camada individual, porém, a interação entre elas é fundamental para criar esse ambiente agradável, que é o ambiente onde nós estamos inseridos. Ok? Então, nós vamos estudar esses ambientes, essas esferas naturais que, interrelacionados, permitem o desenvolvimento da vida. Foi o que eu falei para vocês. Se nós voltarmos, olha bem. Entenderam agora por que eu coloquei aqui e falando? Aqui nós percebemos a interação dessas 3 esferas. E aí, nós temos nessa foto aqui, mostrando cada uma delas e a interação, o que forma. E é interessante, porque quando nós estudamos o tempo geológico, nós percebemos que até chegar o momento que o homem esteve sobre a Terra, a partir daquele momento, nós vemos que o último grande momento, né? Nós estamos no último grande momento. E isso mostra que a Terra passou por várias transformações. E isso não só o planeta Terra, nós vamos ver durante essa aula, que a atmosfera também mudou. Na próxima aula nós vamos falar muito sobre a atmosfera e nós vamos ver que houve diferentes momentos e que a vida hoje é possível devido a essas muitas transformações. Ok? A integração, essa relação entre essas 3 esferas, dão origem à biosfera. Por serem interdependentes, a modificação em um dos ambientes da biosfera provoca alterações nos demais. Olha bem, muito importante isso aqui, tá bom? É importante que você entenda, olha, por serem interdependentes, um depende do outro, a modificação em um só deles provoca alteração nos demais. Inclusive, atinge a mim e a você, a raça humana. Tá? Por exemplo, tá? Uma grande queimada, alguém colocou fogo, fez uma grande queimada. Destruiu só ali a terra? A fumaça que se produziu ali atinge a atmosfera e nos atinge através de chuvas ácidas, o ar mais difícil. E o processo de desertificação que pode ser desencadeado. Então, é importante a gente entender as relações que existem. A contaminação do solo contamina a água. E o que o ser humano bebe? Então, esse parágrafo é muito importante você entendê-lo. Ao se relacionarem, eles dão origem à biosfera. A interação entre eles. Mas, por serem interdependentes, a modificação em um dos ambientes provoca alteração em todos os demais. Essa modificação pode ser ocasionada por um fenômeno natural. Por exemplo, um vulcão, quando ele entra em erupção,
o magma sai ali, a rocha, ela vai esfriar, vai se tornar em rocha, né? Que ela sai pastosa, muito quente, ela vai esfriar. Mas são lançados na atmosfera gases que são tóxicos à vida. E eu não vou dizer a vida humana, não. São tóxicos para a vida. Tá? Mas também existe aquela ação que é provocada pelo homem, que o ser humano é a ação antrópica. Vou falar rápido. A própria natureza tem o efeito estufa, que é esse calor que a atmosfera retém e que nos auxilia à noite, por exemplo. Se não houvesse o fenômeno do efeito estufa, as nossas noites seriam congelantes e nós estaríamos mortos. Quente de dia e mortos à noite. Ainda não foi desenvolvida uma tecnologia para ressuscitar o pessoal. Então, graças ao efeito estufa, nós estamos aí. Mas a emissão de gases, tá? Que lançam na atmosfera o CO2, a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, tem aumentado esse processo do efeito estufa. E isso tem trazido danos para a sociedade. Ok? Então, vamos falar agora, vamos falar sobre uma das camadas, ok? A litosfera. Olha bem, biosfera é a junção, né, do ar, da água e da crosta terrestre, que é onde nós estamos. Mas nós não podemos esquecer, essa foto aqui mostra com muita propriedade, olha, debaixo do assoalho do oceano, nós temos ali também a crosta terrestre. Então, isso é fundamental você entender, que essa interação, ela existe e ela é importante. E mais, ela está em formação. Lembra quando nós falamos sobre os diversos vulcões? Eles fazem surgir novas ilhas. Ok? Então, esse é um processo que também, olha bem, na litosfera, debaixo lá do oceano, você nem está vendo nesse momento, a lava está saindo, certo? O magma sai em forma de lava, vai esfriando, vai formando rocha, vai se acumulando até formar ilhas e que depois são habitadas. Que o homem utiliza para algum fim. Certo? E nesse próximo slide, nós estamos vendo aqui um pouquinho, e isso é muito importante e mexe muito com o nosso dia a dia. O movimento, esse eterno movimento do magma no manto da Terra. Tá? Aqui tem até uma setinha mostrando um pouquinho desses movimentos aí, abaixo da crosta, abaixo da litosfera. Eu coloquei para que você possa entender que esse movimento, ele interfere muito no nosso dia a dia. Por quê? Nas áreas de instabilidade geológica, vou utilizar o Japão como exemplo, que o Japão está exatamente, num local de choque de placas. A engenharia para as construções do Japão é diferente da nossa, porque as nossas casas não resistiriam, não resistem. A quantidade de tremores
que acontecem no dia a dia do Japão. E isso é algo que nós temos que observar. Então, essa formação do planeta Terra, que nós estudamos na aula anterior, ela ainda acontece. Por quê? Porque a crosta da Terra, ela recebe muitos elementos, muito material, vamos colocar assim, e que ela ainda está se modificando. Isso é muito importante a gente entender. Então, essa foto, ela mostra isso. Ela, aqui, né, seria um vulcão que sai a lava e vai formando, está modificando o relevo na superfície, mas também, quando o lugar já foi, quando o lugar está coberto pelas águas oceânicas, ele também sofre diversas alterações. Então, na litosfera, onde nós estamos, onde nós vivemos, plantamos, onde nós trabalhamos, estudamos, essa camada que envolve todo o planeta. Ok? Então, na aula de hoje, nós conhecemos um pouquinho sobre a litosfera. Tá certo? Nós vamos falar sobre 3 camadas externas da Terra. Então, as esferas do planeta Terra. Externo. Interno nós falamos na aula anterior. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera. Tranquilo assim, pessoal? Fique ligado, não se esqueça de acessar a plataforma SMED-GV, faça as atividades. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau, até a próxima.